Bem-vindos ao canal de Silvia Lopes. As leis humanas e as leis divinas. Leis humanas determinam as regras de convivência em sociedade. Em qualquer país democrático ou não, seguimos padrões determinados pelos poderes constituídos por cidadãos que governam a nação. Desobedecer uma lei traz sempre uma consequência, como uma ação educativa, advertência, multa ou, muitas vezes, prisões. Assim, através de acordos estabelecidos pela própria sociedade, as leis humanas são aplicadas. No entanto, há alguns atos que podem ser proibidos por lei em um país específico, mas em outros países as leis não proíbem. Em direito, as leis são definidas como regras emitidas por uma autoridade soberana. Porém, distintivamente das leis humanas ou das leis empregadas por Moisés, narradas na Bíblia, que podem sofrer modificações por considerar as necessidades das pessoas de determinada época, as leis divinas que foram originadas por uma autoridade superior do universo são permanentes. Não sofrem modificações, são justas e naturais, tanto quanto o Criador de tudo. As leis naturais também são consideradas leis físicas, estudadas pela ciência e responsáveis por estabelecer o movimento, transformação, características e interação entre a matéria bruta. Lei moral é uma lei que manda agir de acordo com o que a vontade quer que se torne uma lei válida para todos. Immanuel Kant. As leis morais dizem respeito ao ser em si e em suas relações com o Criador Supremo e com os seus semelhantes, sendo exploradas pelas religiões no geral e divididas em pelo menos 10 prescrições. Blog Letra Espírita. Veremos a seguir uma síntese de cada uma dessas indicações. Lei de amor, justiça e caridade. Desde a antiguidade, os seres humanos usam a justiça como uma forma de coibir faltas e atos imorais. Só que a justiça humana muitas vezes é parcial e seletiva, sem nenhum sentimento de compaixão, fraternidade e amor, que são características da justiça divina. E assim, essa lei corresponde à verdadeira justiça que, para ser equitativa, deve ser realizada com amor ao próximo e com a caridade incondicional. Lei da adoração. Todo ser humano tem na sua essência a intuição da existência de uma divindade, de ter sido criado por Deus. Todos dedicam, mesmo não tendo uma religião, o vago instinto da existência de um ser superior do qual dependemos. No Evangelho de João, capítulo 4, 23, 24, diz: Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Adorar em espírito e em verdade é tornar-se cada dia melhor, sendo altruísta, servindo à humanidade, desejando o bem-estar de todos, sem esperar nada em troca. É seguir os exemplos praticados por Jesus Cristo. Em vos amardes como eu vos amei. Para isso, é necessário que seja feita a reforma íntima, que fortalece a espiritualidade, praticando o autoconhecimento, sublimação dos pensamentos e sentimentos, etc. Também mediante a adoração expressa por preces, orações que devem vir do coração e tocar a alma. Lei do trabalho. Tudo trabalha na natureza.
As formigas levam alimentos para o formigueiro, os pássaros constroem seus ninhos, as abelhas colhem o néctar para fazer o mel, o corpo físico trabalha incessantemente para manter o equilíbrio térmico, metabólico, fisiológico, imunológico, e os espíritos trabalham para manter a harmonia do todo. A lei do trabalho também é uma lei natural em que as pessoas prestam uma atividade em troca de algo para a sua manutenção, enquanto para o mundo espiritual significa prestar serviços em prol de algo maior. Lei da liberdade. Essa lei sempre foi muito estudada, questionada e defendida por grandes pensadores de todos os séculos, caracterizando-a como mais uma lei natural inatamente humana. Deus criou os espíritos, dando faculdades intelectuais e morais, características de cada mundo para a qual os espíritos recém-criados reencarnariam nas primeiras existências. Deu também o livre-arbítrio para que escolhessem entre o bem e o mal, com o objetivo de evoluir rumo à perfeição ou manter-se estagnado, mas nunca regredir. Para o ser, tudo pode, mas nem tudo lhe convém. Se uma pessoa planta discórdia, ódio, pensamentos pessimistas, há de colher o que plantou, pois criamos a realidade que desejamos através dos pensamentos e ações. A lei da liberdade é a mesma que a lei de causa e efeito ou ação e reação. Se uma pessoa planta discórdia, ódio, pensamento pessimistas, há de colher o que plantou, pois criamos a realidade que desejamos através dos pensamentos e ações. A lei da liberdade é a mesma que a lei de causa e efeito ou ação e reação. Lei da sociedade. Sociedade é a associação amistosa entre outros. A organização e coesão social entre os homens se deu por união entre grupos sociais que definiu essa lei natural. Viver em sociedade significa um auxílio na evolução intelectual e moral, que pela troca de conhecimentos e experiência entre as pessoas colaboram para o progresso da ciência e tecnologia no melhoramento espiritual. Lei da igualdade. Essa lei diz que, embora os espíritos tenham sido criados iguais, nem todos evoluem na mesma proporção, segundo suas experiências e livre-arbítrio. Lei da reprodução. Em biologia, a reprodução é a capacidade de gerar descendente para dar continuidade à espécie. Já na ciência espírita, é a transformação espiritual, a capacidade do ser de se melhorar, transformar-se e progredir espiritualmente. Lei da conservação. Diz respeito a preservar o corpo físico, que é importante para a evolução individual, e preservar a natureza, que é de onde os seres vivos tiram os recursos necessários para progredir. Lei da destruição. O livro dos Espíritos esclarece que existe uma grande diferença entre a destruição abusiva e a destruição necessária, pois a destruição abusiva se caracteriza pela predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual, e acrescenta que toda destruição que ultrapassa os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus, e que os animais não destroem mais do que precisam, mas o homem, que tem o livre-arbítrio, destrói sem necessidade e que, por isso, prestará contas do abuso da liberdade. Já a destruição necessária é aquela que, pelo sofrimento e aniquilação de coisas materiais, desastres naturais,
que geram a morte, faz com que o espírito se renove, transforme e regenere. Mas ainda diz que quanto mais desapegado da materialidade, menos sujeito a essa lei ficarão. Lei do progresso significa evolução intelectual que ocorre com o desenvolvimento da ciência, tecnologia e evolução moral através da reforma íntima. As leis morais estão registradas na consciência de cada espírito e ser humano. Bem, reflitamos sobre o que estamos fazendo com o nosso livre-arbítrio.